Obrigada. Então, pessoal, vamos dar continuidade na oficina de planejamento orçamentário, como a Alda já abordou muito bem sobre os conceitos de planejamento e orçamento. Eu sou a Ingrid, economista, e estou como coordenadora de planejamento orçamentário na DIPLAN. Eu vou dar continuidade na oficina falando um pouco sobre como é feito esse planejamento orçamentário aqui na UFOPA, dar algumas diretrizes a respeito do cronograma de desembolso e auxiliá-los no preenchimento da planilha de descentralização orçamentária que vocês enviam para a DIPLAN, para que a gente faça a descentralização do orçamento da unidade. Vamos falar um pouquinho sobre as etapas do plano orçamentário na UFOPA. A UFOPA ela tem como um dos instrumentos de planejamento o PGO. É nele que são colocadas todas as diretrizes de como vão ser executado o orçamento ao longo do exercício financeiro. Lá tem o orçamento por classificações. A gente também mostra como foi o recebimento de orçamento ao longo dos últimos anos na LOA. Falar um pouquinho também sobre a elaboração dos planejamentos orçamentários das unidades acadêmicas e administrativas, porque após a aprovação do PGO, como foi aprovado final de novembro, agora começa o período em que as unidades precisam se planejar com o orçamento aprovado e enviar seus planejamentos para a DIPLAN. Tem também sobre a descentralização orçamentária, que é a disponibilização do orçamento de fato para que a unidade comece a realizar a sua execução, o acompanhamento orçamentário, que é o monitoramento do orçamento aprovado, e os ajustes, as mudanças durante o exercício, como a Alda falou, o planejamento ele é flexível, ele precisa ser acompanhado, se determinada ação não teve como ser executada, precisa replanejar para que abra a possibilidade de fazer uma nova ação com aquele orçamento. Essa parte de acompanhamento orçamentário ela vai ser abordado em uma outra oficina, onde você mostrará as diretrizes, como que as unidades podem fazer esses acompanhamentos. Na oficina de painéis também vai mostrar para vocês como vocês verificam essas execuções no site da Proplan. Avaliação, que é a análise periódica da execução e revisão das metas orçamentárias quando necessário. Falando um pouco sobre o PGO ele é um projeto, ele tem início, meio e fim, e a sua elaboração ela dura cerca de 9 meses. Ela inicia em abril, com as estimativas de receitas orçamentárias, ou seja, nesse período, o Ministério da Educação ele abre um período para que a universidade informe quanto que ela vai arrecadar naquele ano, seja de projetos, seja de locação de espaços, como a UFOPA faz, a concessão de alguns espaços, como cantina, seja por recebimento de multas, ou serviços educacionais, como emissão de segunda via de diplomas. Então, nesse período de abril, a gente está consolidando todas essas informações para enviar para o MEC. É importante mencionar também que na próxima sexta, dia 24, nós vamos estar realizando uma oficina sobre como fazer essas estimativas de receitas próprias. O segundo passo é o planejamento por ação orçamentária para a PELOA. Como a Alda falou, tem alguns instrumentos que fazem parte da elaboração da lei orçamentária anual, que começa lá com o PPA, a LDO, a PELOA e a LOA. E a UFOPA, ela participa desse processo da PELOA. Em meados de julho a início de agosto, o MEC ele informa os pré-limites da PELOA para a universidade e a gente precisa alocar esses recursos por ação orçamentária. Mas antes de alocar esses recursos, a gente já tem feito um planejamento mais fino.
Nós solicitamos das unidades algumas informações, como, por exemplo, as metas físicas, que a gente solicita da PROPIT o número de alunos matriculados na pós, solicita da PROEM o número de alunos na graduação, o número de servidores que serão capacitados. Oi, estão me falando? Ela também faz parte do grupo, né, do laboratório. Acho que é o microfone da Renata que deve estar aberto. E aí, o que aconteceu, né? E aí a gente solicita essas metas físicas para as unidades, seja de capacitação, número de estudantes matriculados na graduação, pós-graduação, a quantidade de projetos que a universidade vai ter, que pode ser eventos, algum edital, quantos estudantes vão ser assistidos com recurso do PNAD. Então, a gente já faz um planejamento prévio. E quando o MEC nos envia os pré-limites para a PELOR, a gente faz as adequações e envia. Essa é a segunda etapa de elaboração do PGO, que acontece até início de agosto. Depois, nós vamos para a etapa da matriz orçamentária, que são aqueles indicadores que a Renata abordou ontem, de aluno equivalente, de projetos e resultados, qualificação docente, professor equivalente. Então, nós solicitamos das pró-reitorias responsáveis essas informações, elaboramos reunião com as pró-reitorias, com todas as unidades acadêmicas e administrativas, para que eles analisem os seus dados antes que a gente calcule a matriz orçamentária. E nós trabalhamos com alguns cenários para essa matriz orçamentária, como a Renata falou, um cenário mais conservador, outro mais otimista. Fazemos também o planejamento das ações estratégicas. Ontem perguntaram como é feito o planejamento dos eventos institucionais, por exemplo. É nessa fase do planejamento das ações estratégicas. Nós já temos mapeado algumas classificações do PGO, como eventos, ações de desenvolvimento estratégico, institucionais. Então, nós solicitamos das unidades esse planejamento. Temos um prazo mais ou menos de um mês para elas elaborarem o planejamento dessas rubricas estratégicas e nos enviarem. Então, na DIPLAN, a gente faz essa consolidação de todas as demandas que nós recebemos, elaboramos uma proposta e, com base nessa proposta, a gente reúne com a pró-reitoria de planejamento, né, com o pró-reitor e com a gestão superior e avalia todos os anos, as demandas são muito superiores, cerca de 7 milhões, a mais do que o orçamento que nós temos disponível ali para fechar o planejamento. Então, a gente faz o exercício, a gestão superior, o professor Cauã, de tentar minimizar o déficit orçamentário, para ficar num valor em que a gente consiga administrar ao longo do exercício. Nós fazemos a discussão do PGO, buscamos fazer um planejamento orçamentário participativo, apresentamos para as unidades acadêmicas, para as unidades administrativas, para os órgãos suplementares, para que todos conheçam a proposta antes que ela vá para o CONSAG. Isso é muito importante, porque isso faz com que muitas vezes a gente faça alguns ajustes, melhore o planejamento com base nos feedbacks que as unidades nos dão nas reuniões. E após essas séries de reuniões, nós elaboramos o documento que vai para apreciação da Câmara de Assuntos Econômicos e Financeiros, da UFOPA. Eles também fazem análise, fazem o relatório, a gente faz os ajustes necessários, conforme eles solicitam, e aí que o documento vai para o CONSAG para apreciação dos conselheiros e aprovação. Depois feita a resolução, né, do PGO, nós publicamos no site da Proplan. Então, o PGO de 2025, todo o planejamento, por unidade, por classificações, ele já está publicado no site da Proplan desde dezembro. É importante mencionar aqui também que
Nós trabalhamos na elaboração do PGO e, ao mesmo tempo, a gente trabalha também com o planejamento das unidades e as descentralizações. Por que eu falo isso? Porque o PGO 2025 já foi aprovado, agora nós estamos na fase de descentralização orçamentária, de orientar as unidades a fazerem o planejamento delas, mas, ao mesmo tempo, agora em abril, a gente já começa a elaborar o PGO de 2026. Então, a gente sempre está, ali na Diplo, a gente está trabalhando o planejamento de 2 anos concomitantemente.